falou no intervalo do jogo. Falou no intervalo. Ele falou pro nosso goleiro aqui, ó. Falou que nós temos uma média. Tá chamando pra briga. Chapa quente, Brasil. Eu tenho outro jogo depois, irmão. Aí já tem supapo. Gente, seguranças agora de Atlético e Botafogo se estranham. Aí vocês querem fazer o quê? Quer que a gente abra pra vocês jogarem? Ah, tá de brincadeira. Empatam Atlético e Botafogo. Pro Atlético é um empate heróico. O torcedor isolado comemora. Vocês estão comemorando uma parada, comemorando? Dia 30 não, dia 30 a gente joga agora. Não, beleza. O dia 30 tá aqui, tá? Hoje é dia 20, mas o dia 30 já começou. Aquele climinha gostoso pra decisão. Ei, gente, boa tarde, Globo Esporte tá no ar, você viu, né? Noite de fogo e confusão no Indep. Gol que é bom? Não teve, mas o 0x0 foi quentíssimo. Gostinho do que vem pela frente na final da Libertadores. Não é um capítulo que vai deixar a gente deixar de acompanhar o Galo e ir onde o Galo for. Proibidos de comprar ingressos, atleticanos demonstraram apoio ao time na chegada do ônibus. Rua de fogo antes de enfrentar o Botafogo. Primeiro jogo do Atlético em Belo Horizonte depois da final da Copa do Brasil. Apoio e muito barulho nos arredores do Independência, em um contraste com o silêncio das arquibancadas do estádio. Falta de ruídos compensada com muita gritaria no gramado. Paulinho e Daverson ajustando os detalhes no posicionamento. Hulk no banco para descansar. O que não muda é o bom humor de Daverson e a fase impressionante de Everson. Espalma, Everson! Primeira grande chance do jogo é do Botafogo. O Rubens tem cartão. Com a expulsão de Rubens aos 39 do primeiro tempo, a bola iria com mais frequência em direção ao goleiro atleticano. Quando ele inverteu os papéis e chutou a bola no atacante, provocou o primeiro bate-boca da partida. A chapa esquenta de novo, Tiquinho contra o Everson. Rápido trocou discussão por oração. No futebol jogado, tá bem no caminho para virar São Everson. Funciona de novo o goleiraço do Galo. Já com o Hulk em campo, saiu o chute mais perigoso do Atlético na partida. Aos 47 do segundo tempo. Do meio-campo! Ó, se vai na direção da meta, já era. 0x0 no placar e empate também nas expulsões. Barbosa tomou o segundo amarelo quase no fim do jogo. E depois do apito final foi caçar confusão na entrada dos vestiários. Milito pediu calma. Paulinho foi pra cima. Saída de campo tensa, com queixas ao técnico Arthur Jorge. Ele tem 5 jogos na seleção. Ele acha que ele é craque. Ele não ganhou nenhuma. Ele falou no intervalo do jogo. Ele falou pro nosso goleiro aqui, ó. Falou que nós temos primeiro. Ele deu 5 chutes na seleção. 5 chutes. Eu passei 7 anos na seleção. Hulk se referiu ao atacante Luiz Henrique. O Mendes, que é o nosso goleiro reserva, falou que o Luiz Henrique chegou para ele e falou que o nosso time é muito fraco, que é Então, primeiro, o conselho que eu dou para ele é muito bom jogador, mas não é craque ainda. Ele tem apenas, talvez, meia dúzia de jogos na seleção, não é craque. Eu passei 7 anos na seleção e nunca deixei de desmerecer ninguém. Ele tem grande potencial de ser um grande jogador, mas ainda não é. Está começando. Então tem que respeitar. Quanto ao jogo, mesmo com 1 a menos na maior parte, o resultado não agradou. Mas diante do nosso calendário, diante nossa pontuação no Brasileiro, é a final pra gente. Independente se o Botafogo está lutando por título ou não, a gente tinha que entrar hoje para dar a vida. E, infelizmente não conseguimos o resultado positivo. Hulk desviou o olhar porque ali do lado estava rolando briga dos seguranças do Botafogo com os do Independência, que acabou envolvendo os jogadores do Botafogo. Luiz Henrique foi flagrado jogando uma garrafa no meio do furdunço e a imagem foi recuperada pelo árbitro de vídeo. Mesmo com o jogo já terminado, ele foi expulso. Era a prévia da final da Libertadores que você queria?
então tome. Aí vocês querem fazer o quê? Quer que a gente abra pra vocês jogarem? Ah, tá de brincadeira. Não se preocupe, pô. Aí vocês estão comemorando uma parada. Comemorando? Dia 30 não. Dia 30 a gente joga. Agora. Não, beleza. Dia 30 é logo ali e vai pegar fogo. A gente sabe que não vai faltar incentivo, principalmente para a decisão que pode colocar mais ainda o nosso nome na história do clube. A Massa, mais uma vez, mostrou que está junto com a gente e com certeza nós vamos fazer de tudo para que a gente possa dar alegria para eles no final do mês. Faltam 9 dias pra final da Libertadores. Galo e Botafogo na... Faltam? Achei que tinha Parece que começou ontem, né? Você tá bom, Henrique? Beleza, cara. O que o Atlético pode tirar de vantagem desse jogo de ontem pelo Brasileiro pra final da Libertadores? Primeiro que muito diferente vai ser esse jogo final, vai ter torcida e os jogadores que o Atlético vai usar serão diferentes. Mas defensivamente eu acho que teve muita coisa boa nessa noite do Independência. Suportou bem a pressão, né? Suportou bem a pressão e diferentemente, a gente tá vendo até imagens de defesas do Everson, diferentemente dos outros jogos, o Everson não trabalhou tanto assim. Então acho que a grande notícia não é nem o Atlético não ter tomado gol, é não ter cedido tantas chances para um Botafogo que a rigor dos homens de frente só não tinha o Savarino. É verdade, todos voltavam de seleção, não estavam 100% fisicamente, mas foram bem neutralizados. O que falta pro Galo amadurecer pro dia 30 é a capacidade de também atacar. Eu acho que só se defender não vai ser o bastante pra ganhar em Buenos Aires. Evidente que não, tem que fazer pelo menos um gol. E eu acho que o Milito tem que trabalhar nas carências que o Botafogo possa apresentar até lá, pra ele conseguir também um gol e assim ser campeão da Libertadores. Tá certo, Henrique. Vamos E o falar. Galo, hein? E o Galo, na prévia da final da Libertadores do dia 30 lá em Buenos Aires, Galo e Botafogo se enfrentaram no Indepa, 0-0. Jogo bom, quente dentro de campo, mas fora dele. Mas depois que o jogo acabou, fechou o tempo, hein? Pancadaria, confusão, bate-boca, seguranças do Botafogo com os seguranças privados da Arena Independência, jogadores se enfrentando. Foi uma confusão generalizada. Aliás, vamos colocar as imagens no YouTube. Vem pro YouTube, olha aí, saída de campo dos jogadores muito tumultuada. Luiz Henrique, atacante do Botafogo, falou um monte, arremessou uma garrafa também pra cima dos jogadores do Atlético. O Barbosa, o zagueiro Barbosa do Botafogo, tava transtornado, completamente fora de si. Olha aí a imagem na tela, hein? Põe na tela do YouTube, você não viu a confusão? Vem pro YouTube, ó, no arroba... Ih, rapaz, meteu um tapa ao segurança, o carecão aí, o segurança, ó. Que é isso? Fechou o tempo após o jogo na Arena Independência, agora os seguranças privados. Eu falo, essa turma da segurança privada luta demais, né? Ô, turma que trabalha. Olha o tamanho do segurança do Botafogo, ó. Ih, rapaz, eu vou descrever pra você do rádio. Soco, 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 soco. Não joga a grade, não joga. Quase que ele joga a grade pra cima dos seguranças do Botafogo, olha aí. E aí virou uma confusão entre seguranças, uma confusão generalizada. O pau quebrou no fim de jogo na Arena Independência. E lembrando que não tínhamos torcida, né? O jogo com portões fechados e o pau cantou. Tudo pra você no YouTube, no arroba Itatiaia Esporte, arroba Itatiaia Oficial. A sequência da confusão nesse pós-jogo lá no Indepa, Atlético e Botafogo 0-0. Vamos falar muito do jogo, da bola que rolou. O Galo segurou bem o Botafogo, hein? Botafogo colocando todo mundo, trouxe as suas principais peças pro jogo, jogadores que estavam nas eliminatórias e não aguentou. Achou que ia passar o carro pra cima do Atlético, longe disso. Galo fez um jogo seguro e daqui a pouquinho os comentaristas da Itatiaia vão analisar esse duelo entre Atlético e Botafogo, inclusive também no YouTube, com as imagens dos melhores momentos do jogo entre Atlético e Botafogo. Vamos ouvir os personagens da partida aqui na Itatiaia. Primeiro os personagens, depois os melhores momentos. O primeiro personagem que vamos ouvir é o Hulk, que comemorou esse empate em casa. Lembrando que o Atlético jogou com 1 a menos todo o segundo tempo. No finzinho do primeiro tempo, Rubens acabou sendo expulso. Um carrinho forte para cima do Luiz Henrique, recebeu o segundo amarelo. Então o Galo comemorou o empate, já que jogou todo o segundo tempo com 1 homem a menos. Vamos ouvir o Hulk aqui no Rádio Esportes. Se a gente for olhar pelo que aconteceu no jogo, por ter ficado com 1 a menos por muito tempo, acho que temos que comemorar esse ponto. Mas para o que a gente planejava, o que a gente queria, não temos que comemorar porque queríamos os 3 pontos. Sabíamos que enfrentar uma grande equipe, a melhor equipe do Campeonato Brasileiro, sem dúvida, é o Botafogo. Não é à toa que está fazendo uma campanha maravilhosa pelo time que tem, pelo treinador que tem, então merece muito respeito. Sabíamos que não ia ser fácil.
e principalmente com -1 é mais difícil ainda. Mas conseguimos lutar, soubemos sofrer. E esse ponto, acho que a gente comemora pelo sofrimento que a gente teve. Acho que valeu a pena sofrer e não perder o jogo. Você hoje não é só o principal jogador do Atlético, mas também é o líder, é o capitão. Como que é mais uma final importante e lidar com toda essa situação pro jogo da final? Cara, pra mim é gratificante chegar em mais uma final. É tão sonhado final, né, da Libertadores. Oportunidade que estou tendo de ouro, que Deus está nos dando aqui, de poder talvez ganhar essa primeira final, essa primeira Libertadores, desculpa, que é um sonho pra gente. Eu estou pedindo muito a Deus, estou pedindo muito a Deus, acima de tudo, sabedoria para poder me preparar ao máximo, sabedoria para ter palavras sábias para poder comentar com os nossos jogadores no nosso dia a dia, nos nossos pré-jogos e nossa preparação para esse jogo tão importante. Mas vamos lembrar que temos mais 2 jogos ainda até lá. São Paulo, que é fora de casa, um jogo difícil, precisamos ganhar. E depois Juventude, antes da final. Precisamos e necessitamos recuperar nossa confiança para desfrutar dessa final. Já o volante Otávio falou da importância deste jogo de ontem como uma prévia da decisão da Libertadores. Para quem achava que o Galo estava morto, longe disso. O Galo apertou e por muito pouco não venceu o Botafogo, hein, Otávio? A gente sabe, né, da importância que tinha o jogo. Felizmente a gente perdeu um jogador no início do primeiro tempo, no qual a gente sabia que era importantíssimo. A gente venceu, mas dentro das possibilidades, infelizmente a gente saiu com empate. A equipe do Botafogo, eu entendo, eles estão brigando por título, vieram meio nervoso falando, até o Luiz Henrique, um jogador de seleção brasileira, ele não pode chegar para um jogador nosso e falar que nosso time é um time de merda. Falei pra ele, tá bom, dia 30 a gente vê o time de merda então, pô. Ele falou isso? Falou com todas as palavras. Pode olhar lá ele falando, time de merda, pô, vocês? Falei, tá bom, time de merda então, dia 30 a gente vê o time de merda. O negócio tá ficando quente, hein? Esquentou demais a decisão da Libertadores. O goleiro Everson também foi protagonista da confusão ao final do jogo. Ele falou da falta de respeito do volante do Botafogo, Marlon Freitas. O Marlon Freitas teria dito que o time do Galo é muito fraco. Foi isso, Everson? Foi uma falta de respeito dele com a nossa equipe, mas a gente sabe esse histórico dele, a gente acompanhou ano passado, acompanhou como eles perderam o título, por conta disso um pouco mais de soberbo. Acabou acontecendo ali dentro, que isso daí com certeza você leva pra dentro de campo, um cara menosprezar uma equipe que é tão forte como a nossa, que vai disputar uma final contra eles, então houve essa falta de respeito por parte dele, mas daí quem responde por esses atos é a pessoa dele, cabe a nós trabalhar. Fizemos um bom jogo, pela circunstância foi um bom empate, por jogar com a menos, e descomemorar esse ponto e trabalhar para fazer mais um grande jogo no Morumbi diante de São Paulo, que é uma equipe muito difícil. Everson, você estava na sua oração ali e o Barbosa falou alguma coisa com você. E depois partiu para cima aqui do pessoal logo em seguida. O que ele falou com você na hora que você estava aqui finalizando a sua oração depois do jogo? Cara, nada demais. A gente sabe que essas 4 linhas aí, ela protege muito o cara que quer achar valentão, que quer ser forte. Ele foi expulso, então ele prejudicou a equipe dele. Aí depois do jogo ele passou querendo falar, xingando em espanhol. Entendo muito bem, né? Já trabalhei com 5 treinadores espanhóis, então espanhóis não, argentinos. Então entendo muito bem o que ele falou, mas pude manter tranquilo, tem 2 amarelos, se eu acabo numa discussão com ele, eu tomo o 3º amarelo, prejudico minha equipe, fico fora do jogo. Então ele deve ter ficado magoado por não ter conseguido o resultado positivo, ou quando a equipe dele jogou com a mais, mas isso daí, como eu falei, coisa de jogo. Essa discussão de um xingar o outro é coisa de jogo. Só não é coisa de jogo, é um adversário desrespeitar a sua equipe. Isso daí não é de jogo, mas é a gente trabalhar para fazer um bom jogo contra o São Paulo e aí sim no dia 30 a gente saber jogar contra o Botafogo e fazer um grande jogo para buscar o título da Libertadores. Muito bem, goleiro Everson na Itatiaia. Daqui a pouquinho vamos ouvir o Milito, vamos ouvir o técnico do Botafogo também, o Arthur Jorge, e o Wellington Campos tá chegando também com a súmula, hein? Põe de novo as imagens da confusão no YouTube, vem pro YouTube, olha aí as imagens lá no final do jogo no Independência. Esquentou o tempo, hein? Fechou o tempo e eu vou trazer os comentaristas da Itatiaia enquanto você no YouTube tem as imagens da confusão. Vamos deixar o vídeo completo agora enquanto os comentaristas vão debatendo o que aconteceu no Independência. Antes de falarmos do jogo, repito, ainda daqui a pouquinho, melhores momentos também na tela para você. O Ale Oliveira e Nath Fiuza. Essa confusão no pós-jogo, esse disse-me-diz, seu time é fraco, o time é horroroso, vamos ver lá dia 30, o Otávio até usou palavras pesadas aí sobre o que foi dito a ele pelos jogadores do Botafogo. Se uma decisão de Libertadores, né, já tem todo um clima especial, o negócio agora pegou fogo. Bom dia, Ale Oliveira.
Muito bom dia, viu, Thiago? Um abraço a você, um abraço a todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do país. É verdade, né? O Botafogo colocou o Palmeiras na briga pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras que agora, assim como o Botafogo, só depende dele, né? Das suas forças. E também eu acho que deu uma moral, deu um combustível muito maior pro Galo. Pensando na final da Libertadores no dia 30, porque o Galo jogando sem 6 titulares, estamos falando de 6 titulares, tá? 6 jogadores titulares indiscutíveis. E com um jogador a menos por 1 hora, pouco mais de 1 hora no jogo, conseguiu um empate, né? Até me chamou a atenção o Arthur Jorge, que é bom treinador, reclamando do Galo jogar para aquilo que dava para jogar, né? Com 1 a menos por 1 hora e com um time bem alternativo, o Galo evidentemente estava satisfeito com o empate e não podia ser diferente. Falando de cera, de jogo muito parado, muito travado. Ué, será que ele teve um esquecimento muito grande, que ele não lembra como é que foi, por exemplo, as oitavas de final da Libertadores contra o Palmeiras? O empate em 2-2, o Botafogo tinha ganho 2-1 no Engenhão. Ele também não travou o jogo? Contra o Peñarol lá, que ele tinha uma vantagem enorme, que esmagou o Peñarol no Engenhão e depois perdeu de 3-1 no Uruguai. Ele também não travou o jogo? Ou não vale isso? Só vale quando é ele que faz. Mas o Galo, para mim, foi muito valente. E eu falava ontem na transmissão, viu, Thiagão? Tenho certeza que você estava na audiência, que o mais importante é que o Galo recuperou o Eye of the Tiger, que fez com que o Rock Balboa ganhasse do Apollo no Rock 2. Para nós mineiros é o sangue nos olhos. Sangue nos olhos. Aqui é sangue no zóio. Sangue no zóio, porque foi um time muito determinado, muito afim, várias atuações individuais de muito destaque. Aí, ó. É isso que precisa ter para ganhar a Libertadores, e ontem o Galo teve e conseguiu sim um resultado expressivo diante das circunstâncias, que vai dar muita moral pensando no dia 30, porque você imagina esse time jogando com essa vontade e com mais 6 titulares, ô Thiagão, o bicho vai pegar. Ô Nath Fiuza, agradecer aqui a gigantesca audiência já no YouTube com a gente, continua as imagens aí da confusão, aliás, registrar aqui, né, toda a minha deferência à turma da segurança privada. Se não fossem por eles ali, teria descambado pra violência. Os caras colocaram a cara, a empresa tá até aparecendo, vou dar o crédito aí no YouTube, a Bromo. Tô vendo ali, a turma colocou mesmo o peito ali, colocou a cara a tapa. Se não fossem os seguranças privados da Arena Independência, poderia ter descambado pra uma tragédia aquilo ali. Coragem, hein? Olha aí, e o tamanho do segurança do Botafogo, rapaz? As 2 vovozonas lá que vou te contar, não é fácil não, hein? Mas parabéns a todo mundo da segurança privada, que fez um belo trabalho contendo, né? Segurando a confusão, porque os seguranças do Botafogo também já estavam totalmente descontrolados. Agora, Nath Fiuza, o Ale usou uma palavra que foi moral. Mudou o moral do Galo para a decisão do dia 30, até para os jogadores ganharem uma confiança. O Botafogo não é aquilo tudo, não. O Botafogo, é um bom time? Não tem a menor dúvida. É o líder do brasileiro? Tá aí para provar. Agora, tá longe de ser invencível, hein, Nath? Bom dia. Bom dia, Thiago. Um abraço a você, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes, também ao Ale Oliveira. Eu acho que essa sua última frase é o grande lance. O Botafogo é um grande time que, inclusive, ontem jogou melhor que o Atlético, mas não teve eficiência. O Botafogo teve muito volume, criou inúmeras oportunidades, foram 27 finalizações contra 3 do Atlético, mas muito pouco efetivo, não teve competência, diante de um cenário em que tinha um jogador a mais durante todo o segundo tempo. Por outro lado, o Atlético, com suas limitações, se defendeu muito bem, mostrou muito brio, muita coragem, muita força de vontade. Então, dentro de um cenário que era favorável ao Botafogo, o Atlético foi lá e provou que não é tão fácil assim vencer o Galo. Pensando lá o dia 30, esse time com força máxima, motivado e ainda, imbuído pelo ambiente do que significa uma final de Libertadores, dá para confiar sim que esse Botafogo não é invencível, como acabou não sendo na noite dessa quarta-feira. Então, acho que passa muito por aí. A moral do Galo estava meio baixa, todo mundo desacreditando muito pelo que foram, na verdade, os 2 jogos contra o Flamengo na final da Copa do Brasil. E aí aqui não é problema do torcedor, o Atlético jogou mal as finais, em especial o primeiro jogo, e fez com que pairasse sobre o time essa desconfiança, mas faz parte do futebol, só um ganha. O Atlético tinha que recuperar esses cacos, a vitória ainda não veio, mas eu acho que o desempenho, a coragem, a forma como suportou a pressão do adversário dá sim um gás a mais. Agora, toda essa confusão acirra uma rivalidade que o Atlético tem que trazer como algo positivo para si.
A pressão tá toda do lado do Botafogo. Num dia o Botafogo se complicou nas duas competições. Então o Atlético tem que saber lidar com isso e dar a resposta dentro de campo. Menos falação e mais futebol. Foi o que faltou ao Botafogo ontem, inclusive, e eu tenho certeza que não vai faltar ao Galo no dia 30. É isso, e ó, a Nath falou da situação do Botafogo. Botafogo, abre o olho, hein? Se perder o campeonato de novo é outro vexame, hein, Fogão?